Você está ouvindo o DeskCast, o programa de empreendedorismo do Desk Coworking. Tudo bem, pessoal? Vamos começar hoje mais um podcast aqui do Desk Coworking, é o nosso DeskCast. E hoje eu tenho a honra de receber nada mais, nada menos que Marcela Trópia, vereadora do Partido Novo. Seja bem-vinda, Marcela. Um prazer ter você aqui. Nós vamos bater um papo bem descontraído aqui sobre empreendedorismo no poder público. Obrigada, obrigada. Só praia, né? Adoro, né, o tema. Vamos lá. Então vamos lá. Marcela, mas antes de entrar para política, me conta um pouquinho aí como que foi sua trajetória até a primeira tentativa, né, das eleições. Me conta um pouquinho. Vale contar essa história, né, que eu não ganhei de primeira. É bom, tive um tropeço no caminho, mas deu tudo certo. Mas eu comecei na política muito jovem, então acho que não existe Marcela antes da política, porque aos 15 anos eu já estava em grêmio estudantil, fui me apaixonando ali por essa dinâmica dentro da escola, me sentia quase que a prefeita do Magno, viu, gente? Vale dizer. E aí eu fui experimentando outras coisas, participei do Parlamento Jovem, que é um programa até da Câmara Municipal, para jovens que querem conhecer ali como funciona a aprovação de uma lei. Experimentei as simulações da ONU, achei que eu ia ser diplomata, e aí, no fim das contas, eu me apaixonei pela política, mas pela política municipal. E aí decidi fazer administração pública na Fundação João Pinheiro, minha formação, né? Eu sou especialista em políticas públicas e vim para esse mundo mais pro lado técnico, e ao longo da faculdade, na verdade eu já me envolvia com política, porque o Grêmio era uma atividade política, mas aí eu me apaixonei pela política eleitoral. Vi as eleições de 2010 acontecendo, fui voluntária nas eleições de 2012, e aí entrei para um partido, fui ser militante, e em 2016 surgiu essa oportunidade de ser candidata. Eu tinha 22 anos, pouquíssimo dinheiro na campanha, foi uma campanha de menos de 30 mil reais. Isso foi em que ano? 2016. 2016. E aí, a campanha toda, não tinha nenhum formado, nenhuma pessoa com graduação, era só jovem, todo mundo universitário. E aí a gente disputou essa eleição e eu tive mais de 3 mil votos. E aí a luzinha acendeu. Como assim, gente? Mais de 3 mil pessoas acordaram num domingo de manhã, lembrando meu número e votaram em mim? Alguma coisa eu falei de certo pra esse povo acreditar, né? E aí continuei trabalhando nesses últimos 4 anos, né? Até 2020, para disputar novamente a eleição. Tripliquei de votação, virei a 6ª mais votada, mais jovem da Câmara Municipal hoje. E estamos lá, fazendo um escarcéu. Mas me conta uma coisa, você falou dessa sua experiência na ONU. Como é que foi isso, assim? Que idade você tinha? Você teve que viajar? Viveu lá nesse tempo? Ou era daqui? Como é que Era daqui, isso? Na verdade, os colégios de Belo Horizonte, a maioria, né, das escolas, especialmente as particulares, tem um negócio que chama mini-ONU. Eles reproduzem o ambiente dos diplomatas dentro do colégio. Então, teve até algumas pessoas que viajaram. A gente ia muito para São Paulo, para Brasília, porque a universidade ela organiza, então, a Universidade Federal de Brasília, a UFMG, a PUC organiza, e aí quem participa são os alunos secundaristas ali do ensino médio. Cria um comitê com um tema e a gente vai lá debater e fingir que é diplomata. Então, eu experimentei para ver se eu queria fazer isso da vida. Eu achava os problemas muito distantes, assim, das pessoas. Eu gostava mais, era do buraco na rua, da praça que não tava boa. E eu falei, bom, acho que eu tenho que ficar no município. Você queria comprar briga, né? Mas me conta, mas você flertou um pouquinho na iniciativa privada, não? Sim. Teve um período, né, na João Pinheiro, e eu vou abrir o jogo aqui, na verdade, né? Assim, eu, na época, tava num partido político, eu sempre fui de uma linha mais liberal, sempre gostei muito do tema de privatizações, até de um viés de liberdade individual também maior. E isso não era muito a cara do PT, assim, né? Então, vocês já sabem que do PT eu nunca fui. E aí, nessa época, na João Pinheiro, a João Pinheiro, vale dizer que ela é uma fundação de pesquisa que está vinculada ao governo estadual. Então, a gente faz o vestibular, estuda 4 anos e depois vira servidor de carreira. É como se fosse uma etapa do concurso público. E aí, quem que ganhou a eleição em 2014 em Minas Gerais? Foi o Fernando Pimentel. E aí eu fiquei super desmotivada a trabalhar no governo estadual, como fazer um estágio lá, porque negócio muito chato, né? Era uma linha de política pública que eu não acreditava. E aí, meu irmão estava fazendo engenharia de produção na época e falou assim, uai, por que você não vai para a consultoria privada? E na oportunidade, a Falcone estava com vagas abertas para fazer estágio, eu fui para a Falcone. Fiquei 1 ano na Falcone, aprendendo sobre o método PDCA, sobre gestão, e
um tapa na cara, porque eu nunca tinha visto nada parecido e aprendi coisas que eu uso até hoje, dentro do gabinete, que eu uso na hora que eu tô pensando uma política pública, né? A fase ali de quebrar o planejamento, de fazer várias perguntas para fazer um bom diagnóstico do problema, até a hora de avaliação, de reprogramar ali o que deu errado. Então, eu fiquei na Falcone esse período. É porque assim, apesar de... Vou te lançar essa pergunta. Apesar de acreditar que o empreendedorismo no poder público ele é muito diferente que na iniciativa privada e até mesmo no terceiro setor, mas a forma, né, o modelo do PDCA, por exemplo, é uma coisa que se aplica a tudo, né? Mesma coisa. Né? E até o processo, eu gosto muito do jeito que o Google faz testa, né, as novas soluções, daquela coisa rápida ali. E dá para fazer no setor público, né? Só que você vai esbarrar em outros tipos de desafios. Se na iniciativa privada você vai ter uma dificuldade, talvez de orçamento, talvez de conseguir uma verba para poder inovar em algum produto, por exemplo, no setor público até vai ter o dinheiro, mas você vai ter dificuldade em conseguir politicamente articular isso, convencer os atores. Quando você tira recurso de uma área, você está desagradando alguém, então você tem que negociar. E acho que o desafio de mudança para os funcionários, né, funcionários ou servidores públicos, é a mesma coisa, são pessoas do mesmo jeito, e as pessoas têm dificuldade com a mudança. Então, se você quiser inovar aqui no Desk, eu quiser inovar lá na Câmara Municipal ou, né, na Prefeitura de Belo Horizonte, vai ter um desafio de pessoa, de gente, do mesmo jeito. E eu vou chegar na sua frente. Com certeza. Menos decisões para tomar até lá, né? Menos barreiras para poder chegar. Com certeza. Você viu isso tudo de fora, ganhou a eleição, né? E pronto, agora eu tô dentro. Uhum. Aí você já tinha, obviamente, né, o seu projeto de campanha, de governo, enfim, da gestão do município. Falou, olha, eu vou brigar pela pauta antiburocrática, né? Isso, da desburocratização. O que você viu de mais burocrático nisso aí? Você falou, poxa, isso aqui tá muito errado, vou precisar de mexer, porque assim, as coisas caminham até hoje, né? Assim, eu sou feliz da forma que você me recebeu lá na Câmara, a gente tratar de algumas pautas de coworking. Daqui a pouco eu vou trazer aqui pra gente poder bater um papo também. Assim, as coisas evoluíram muito, né? O próprio coworking, o modelo, né, teve uma maturidade, né, muito grande, vem ganhando essa maturidade. Obviamente com a ajuda também do poder público, enfim. Mas nós vamos falar sobre isso. Mas quando falou, poxa, isso aqui tá atrasando o empreendedorismo, né? Ou seja, aí, obviamente, você foi defender o empreendedor como um todo. Você viu assim, poxa, eu preciso mexer. Bom, primeiro que quando a gente disputa uma eleição e depois entra na Câmara Municipal é totalmente diferente. Eu bati muita cabeça internamente para aprender como funciona o jogo da Câmara. Muitas vezes o argumento essencialmente técnico não convence os seus colegas vereadores. O pessoal até acha que o projeto é bacana, mas politicamente está mal articulado. Você não construiu com a prefeitura, você não negociou com a base, os vereadores eles não são autoconvencidos. É muito difícil isso acontecer. Então, primeiro eu entendi o jogo da Câmara e até demorei um pouco a colocar várias propostas na rua para não queimar cartucho. E no primeiro ano de mandato, o que eu fiz? A gente fez a comissão de desburocratização. Era eu e mais 4 vereadores. E aí, na comissão de desburocratização, a gente foi mapeando o cenário de Belo Horizonte. E nessa comissão, conversando com o setor econômico inteiro, a gente conversou com a indústria, a gente conversou com o comércio, a gente conversou com, né, CDL, Seminas, FIENG, OSENG, Federaminas, terceiro setor também, né, o pessoal das organizações sociais, para fazer um mapa mesmo. O que tem de pepino em Belo Horizonte? Pessoal de eventos, a gente também conversou com eles, porque eles sofrem muito com licenciamento de eventos em BH. E aí eu vi que era um oceano azul, ou talvez um mato muito alto. Vamos usar essa expressão. É que tinha muita coisa para cortar. Era um mato muito alto, tinha muita coisa para cortar. A gente chegou em 17 soluções, projetos de lei, indicações para a prefeitura, processos que poderiam ser melhorados, né? Tinha coisa que era de sistema, que não adiantava eu fazer lei nem nada. E aí eu fui enviando essas propostas para o executivo aos poucos, até porque na época que eu ganhei a eleição, o prefeito era o Alexandre Calil, que não tinha o menor apreço pela desburocratização dessa cidade. E aí eu vi exemplos, assim, loucos de coisas que precisavam ser resolvidas. Por exemplo, a taxa que todos os empreendedores pagam, desde o MEI até
grandes indústrias, que é a TFLF, taxa de fiscalização, né? E a TFS também, que é a fiscalização sanitária. Só que essa taxa, ela, na verdade, é cobrada de empreendedores que às vezes trabalham home office. E aí é uma taxa de fiscalização e localização. Ninguém vai te visitar na sua casa para te fiscalizar. Esse é um exemplo que eu gosto muito de dar, porque é uma taxa que parece irrisória, mas para o pequeno empreendedor, todo ano, 500, 600, 700 reais, isso pesa, né? E ela vem sempre na pior época, né? Então vem na hora, às vezes, de pagar outros impostos, até de renda, né? Imposto de renda, de pagar um IPTU, um IPVA, etc. E aí a gente fez o encaminhamento para a prefeitura para suspender essa cobrança dessa taxa. Isso ainda está em debate, porque a prefeitura tem um receio muito grande de abrir mão de receita, né? Na verdade, ela não quer perder, não quer largar o osso. Sim. Mas essa taxa, ela é uma taxa que não é assim, a Marcela quer reduzir imposto a qualquer coisa. Tem uma lógica por trás. Belo Horizonte, hoje, para negócio de baixo impacto, você consegue funcionar rapidamente. Você não precisa de um alvará. O alvará é exigido para atividades mais complexas. Mas isso é recente agora, Fruto né? da Lei de Liberdade Econômica Exatamente. Federal. Alguns quinais, né? Exato, estão liberados. Só que assim, se você é seguro o suficiente para funcionar sem alvará, por que você está pagando uma taxa de fiscalização da sua localização? É sinal que a sua atividade não precisa de pagar essa taxa, porque o objeto que geraria o alvará é o mesmo objeto que gera a taxa. Você isenta um lado e não isenta o outro, é até uma cobrança ilegal, porque por que a prefeitura está te cobrando uma taxa de algo que ela está dizendo que ela mesma não quis fiscalizar, se ela abriu mão do alvará, que é a ferramenta hoje legal para você fiscalizar um negócio. Então, assim, tem algumas incoerências no meio do caminho, isso sem falar em plano diretor, né? E sem falar em lei a lei que a gente tem do Código de Posturas, né? De tamanho específico do toldo, tamanho da placa, taxa de engenho, um licenciamento de toldo, de mesa e de cadeira, tudo separado para um bar fazer. Assim, até a lei a lei de proibir o sal na mesa, a gente encontrou. Eu lembro e disso. foi revogada, né? Inclusive, você falando dessas, vou chamar de aberrações aqui. Pode chamar. Eu vi recente agora o negócio, você carregava o cartão de ônibus pelo Pix e tinha uma taxa. Tinha uma taxa. Se o Pix é gratuito, Tinha uma taxa. a gente sofre. Era um repasse que as empresas faziam pro cidadão que, na verdade é uma taxa sua com o banco, entendeu? Se tem taxa pro CNPJ, exato, você tem que assumir, você não pode repassar pro cidadão, especialmente num serviço público, né? Entendi. E conseguimos, a gente denunciou isso aí, o pessoal Virou acho que rápido, ficou sem né? graça e resolveu. Aquilo lá foi terrível. Falei, um dia eu vi o post no outro dia eu tava resolvido. Falei, ó, que bom, umas cara. Duas semanas. Não quero carregar isso nas minhas costas, não. Mas, Marcelo, aí dentro de todas essas políticas aí, ou seja, você dividiu os planos, né? Sim. Aí eu até anotei aqui, você criou Liberdade para Empreender, Educação para Formar Líderes, Isso. Inovação da Mobilidade Urbana, que é incrível, né? Isso é fundamental. Nós temos um problema de mobilidade urbana urgente, agressivo aqui em BH. Não é nosso não, mas o nosso é terrível. Essa ausência do metrô é um negócio impressionante. E a eficiência da casa lá, pública, né? Então, dividir Fala para um pouquinho organizar. Pra mim de cada, exatamente. A gente dividiu essas propostas porque, assim, eu lembro que na campanha a gente falava, não, o que nós vamos defender? Eu falei, gente, eu tenho opinião para um monte de coisa, mas a gente tem que enxugar, racionalizar, porque 4 anos é pouco tempo. E eu acho que vai dar para cumprir tudo, mas ainda tem um monte de mato para cortar, como eu disse, né? Então, Trabalho por exemplo, aí não tem nenhuma proposta do plano diretor, por exemplo. Não tem, que é um problema super grave de BH, mas que a gente tem uma limitação para mexer nele até 2028. Eu falei, bom, então não vou colocar nas propostas porque não tem como resolver. Mas o que tinha como, a gente colocou. E aí BH estava vivendo uma pandemia, né? Em 2020, todo mundo vivendo uma pandemia. E eu tive que mexer em várias propostas, tipo as da educação, porque foi uma pauta capturada pela pandemia. Primeiro, antes de falar de aprendizagem, de evasão, tinha que abrir a escola. A escola estava fechada quando eu tomei posse. E aí a gente comprou essa briga desde o início, fiz várias audiências públicas, cobrei o prefeito, eu assisti todas as coletivas e o prefeito não tinha mencionado escola em nenhuma delas. Ele só falava de bar, de restaurante, do Mineirão e não falava de escola. Sem tirar o mérito aqui dos outros setores econômicos, mas você tinha vários pais e mães em casa agonizando, sem saber qual era o futuro da educação dos filhos, né? E aí a gente comprou essa briga da educação dentro desse eixo.
Tem o debate de melhorar a aprendizagem, o IDEB de BH já vinha caindo do outro governo Calil para esse, né? E agora FUAD. Então tem um problema aí, os meninos estão saindo da escola aprendendo 20% de matemática, é um problema. Sim. Isso deságua lá no ensino médio, aí o Estado tem que correr atrás 2 vezes mais. Tem um problema de evasão depois da pandemia. Não estava nas propostas, mas no meio do caminho da pandemia a gente não conseguia prever o futuro. Teve um problema de saúde mental que nós precisamos também encaminhar com a prefeitura, de contratação de psicólogos e tudo mais. E o eixo da educação girava muito em torno dessa porta para dentro ali, mais pedagógica e avaliar melhor a nossa educação para a gente ter mais informação e fazer políticas públicas melhores. No eixo do Liberdade para Empreender, a ideia era realmente ter uma lei de liberdade econômica em BH, que nós ainda não temos. O prefeito Calil vetou, o ex-prefeito Calil vetou a lei que estava desde da legislatura anterior, foi uma proposta até do Matheus Simões. A gente aprovou nessa legislatura e ele vetou e nós não tínhamos votos para manter o veto. Vou fazer um parênteses derrubar aqui. O veto. Quando ele veta, ele argumenta por que vetou? É obrigatório a argumentação. E aí ele disse que não era de relevante interesse público. Ah, tá bom. Não vou continuar minha pergunta, não. Eu vou tomar um café, pode? Você quer mais um café? Quero, pode servir. E falar em café, olha, eu tô te presenteando aqui com... Eu vi aqui com bonito, um café ó. do Desk Coworking. Tem um projeto novo nosso aí, é o seguinte... De onde que é? Deixa eu ver aqui, esse ó. é da Fazenda Santa Terezinha, lá de Araponga. Araponga. A minha ideia, E é em grão, viu, minha gente? não, Eu vou ter então, que moer, hein? Na verdade, eu tenho um corte pronto quando eu faço isso lá. No projeto agora do café é o seguinte, todo mês ou cada bimestre, alguma coisa nesse sentido, a gente tem um café de um produtor de Minas. Então esse é de Mata de Minas, de Araponga, eu vou trazer algum outro cerrado e por aí vai, sabe? Eu achei que era você que tava plantando café. Não, na verdade meu sogro tem, né? É? Eu falei assim, olha, você não quer mandar o café lá, não adianta ficar com ciúme depois não, tá? Que vão ter outros, Vão ter outros, tá? Eu vou mandar o seu. Então você pode me mandar o café que a gente faz presenteia os nossos convidados também. Mas assim, voltando, aí a pessoa veta isso com um argumento, na minha opinião, absurdo. Sim. Parece que ele não está vivendo no município que ele é governante, né? Que ele é do executivo. E aí a gente precisava de 25 votos para cair com o veto e a gente não tinha os 25 votos. Nessa época o Calil tinha a base muito sólida com os vereadores. E aí eu tentei articular, tentei fazer uma pressão do setor econômico, mas assim, é diferente quando você quer resolver uma pauta dessa do que se fosse um aumento do servidor público. Que é uma classe muito organizada, que iria ocupar as galerias, iria fazer uma baita pressão. E aí, o empreendedor ele tá difuso na cidade, ele tá trabalhando, tocando a vida dele ali, cheio de coisa pra fazer, ele não vai pra Câmara Municipal pressionar o vereador. Então, foi muito difícil, nós não conseguimos o voto, e a galeria, acabei de lembrar, tava fechada. Ainda tinha o problema de contágio ali da Covid. Resumo da ópera. Perdemos, o projeto caiu, não foi sancionado, tomamos o veto foi mantido. E aí o prefeito falou assim, propõe aí um novo texto. Foi feito um acordo que a gente poderia propor um novo texto que a prefeitura iria encaminhar. E aí eu tô esperando até hoje. Nossa. Então eu tô lá pressionando a prefeitura para que a gente tenha uma lei de liberdade econômica, porque por que precisa de uma lei DBH se já tem a federal? Porque nós temos uma série de outras regulações que são competências do município. Por exemplo, a emissão do alvará é competência do município. A lei federal não vai falar de alvará. Não vai falar de todas as licenças. A TFLF é uma taxa que só tem aqui. Então, essas coisas não estão. O processo, por exemplo, de liberação, cada prefeitura estabelece o seu. Tem gente que ainda é papel, tem gente que é sistema. Qual é o passo a passo? Quais órgãos que passa, né? O pedido de um empreendedor para o seu negócio começar a funcionar ou para licenciar o toldo, a mesa, a cadeira. Então, assim, a ideia da lei municipal era olhar para a realidade de Belo Horizonte, fazer, sim, um apanhado de legislações que já existem de liberdade econômica, mas ter uma coisa nossa aqui que funcionasse para a cidade, que o empreendedor... foi até engraçado, que eu tive uma reunião na prefeitura sobre isso, e aí eles começaram a abrir um monte de link lá no site. Abre plano diretor, abre código de edificação, abre não sei o quê. E aí parece uma lista de coisas. Eu falei assim... O empreendedor que tá lá em São Paulo, Manaus, vou abrir uma empresa lá em Belo Horizonte. Você acha que ele vai dar esse tanto de clique para poder decidir se ele põe o dinheiro dele aqui ou não? Ele vai jogar no Google cidades que são boas para empreender. Sem dúvida. Ele vai colocar cidades que tem lei de liberdade econômica. E aí ele vai ver, BH não tem. Menos ISS. Tô fora, cidade que tem menos ISS. Ele não quer ler 500 páginas de plano diretor para ver se é bom construir aqui. Isso acontece aqui. O
A gente perde cliente para alguns tipos de serviço, por exemplo, que ele vai para Nova Lima por conta do ISS. E aí você tem vários rankings que consideram ter uma lei de liberdade econômica como um critério para classificar a cidade como boa para empreender ou não. E assim, quem estuda de mercado, né, pô, eu acho que o segundo curso que eu faria seria economia, que eu gosto muito da pauta. Assim, quem estuda de mercado sabe que 80% do mercado é expectativa, 20% é a realidade. Então, assim, essa expectativa de que BH é boa para empreender, esse marketing, esse branding de que BH é uma cidade livre para se empreender, pô, a galera vem. Sim. E hoje nós não temos essa marca. É interessante o seguinte, porque eu estou envolvido em vários grupos de WhatsApp, principalmente, que hoje difunde a informação aqui de uma maneira muito rápida, do ecossistema nosso. Sem dúvida nenhuma, o nosso ecossistema de empreendedorismo ele é muito forte, ele é muito agressivo. E voltando numa fala sua aí, porque assim, quando existe uma classe já definida, algum setor, eu acho que é mais fácil. Acho não, eu tenho certeza que é mais fácil de ir lá bater lá na porta lá, encher plenário e trabalhar isso uma pauta de interesse, né? Sim. No nosso caso, vou trabalhar aqui com um termo de empreendedor generalista, vamos dizer assim, ou seja, ele é empreendedor, eu sou empreendedor no meu negócio, Sim. você é empreendedora no seu, o Paulo, o Vitor, enfim, são empreendedores, é muito mais difícil. Então a gente tem que entrar numa seara de boa vontade. Sim. Do poder público de entender isso aqui. Por que eu estou te falando isso? Porque quando eu te procurei lá na Câmara, a gente tem, né? Nós estamos nessa transição de um problema muito grave aqui com relação a endereço fiscal, né? Porque um dos serviços que o coworking oferece é justamente a possibilidade do empreendedor, de quem está montando a sua empresa, de quem está começando um negócio. Obviamente, nessa pauta também antiburocrática, que a gente já faz aqui de uma maneira muito orgânica e econômica, de ele trazer a empresa dele para um coworking, para ele evitar custo de montar um escritório sozinho, uma infraestrutura, secretária, sem contar todos o mobiliário, internet, etc. por aí vai. Só que tem que essa facilidade trouxe consigo a pessoa que quer fazer o mal também, né? Sim. Então, assim, dessa maneira, esse serviço, ele virou... Tanto que ele ficou bom, ele ficou de alto risco para os escritórios de coworking. Não estou falando só de BH, não. Estou falando do Brasil, porque eu participo de forma muito ativa de todos os grupos de coworking. E é uma dor geral. Então, quando você me recebeu lá e nós fomos, né? Você abriu para mim o leque de conversar na prefeitura, de conversar lá na Assembleia. Na Fazenda, né? Exatamente. Eu te confesso que eu fiquei muito feliz, principalmente com a reciprocidade que eu tive e com a receptividade de todas as pessoas lá envolvidas. E logo depois nós saímos de lá, que eu já mandei um primeiro e-mail reportando a situação, já foi respondido, né? Rápido e funcionou. Então já houve uma evolução nisso aí, porque agora a gente conversa melhor com a prefeitura. Nosso próximo passo é conversar melhor com o Estado, porque essa questão também aí, já vou aproveitar aqui o gancho aqui. Já despacha. E já despacho, né? O que acontece? Essa questão da inscrição estadual ainda depender de um endereço único, fixo, exclusivo para o fiscal da Receita Estadual vir aqui fazer a fiscalização, já ficou por terra há muito tempo. Existem outros meios, existem outros recursos, né, para a Fazenda fazer isso, né? Tanto a federal, tanto a municipal, mas a municipal nem precisa, né? Porque a gente consegue ter vários endereços, isso não é um problema. Mas tem que ter dispositivo também que dê segurança, tanto para o coworking, tanto para a empresa e tanto para a instituição, né? Para o governo. Eu levei lá um relatório de volume financeiro de possíveis fraudes. O cara conhece como é que frauda o fisco. Ele usa a facilidade do coworking para aquele cara que está começando lá no início, e de fato precisa, para praticar esse mal. E a minha briga agora, que nós vamos continuar, nós temos mais uns 2 rounds aí para frente, é de trazer os exemplos de outros estados. Sim. Então, por exemplo, lá no Nordeste, se não me engano, já tem 2 estados, não me recordo aqui quais são, se não me engano é Sergipe, Mato Grosso do Sul. Eu entendo que é um copia e cola, obviamente. Vamos entrar na burocracia mineira, local, digamos assim, você brigar no estado para mim, para entender o que trava, né? Lá na época que a gente
foi antes dessa última eleição, né? A gente caminhou bem lá, o Da Cunha me ajudou muito também, com a turma, com o time dele todo lá. Mas o processo deu uma parada, mas não por culpa dele, justamente por causa dessa A gente está eleição brigando acaba aqui. atrapalhando. Burocracia. Mas esse caso que você trouxe, pô, ele é muito legal porque vários aprendizados, assim, né? Claro que eu, quando entrei na Câmara, eu tinha essa consciência. Pô, eu fiz administração pública. Poxa, Eu tô empreendendo agora na minha vida, abrindo uma empresa de marketing político. Mas grande parte da minha trajetória é específica na política, na gestão pública. Eu entendo de burocracia. O povo me chama de burocrata, viu, gente? Mas, na verdade, eu estou combatendo a burocracia. E aí a gente não sabe tudo que acontece. Então, nem toda briga de desburocratização é essa tensão que ficou parecendo da Lei de Liberdade Econômica com o ex-prefeito Alexandre Calil, como é da TFLF. Tem briga de desburocratização que é só desinformação. Sim. O que aconteceu quando a gente esteve lá na Fazenda? O pessoal simplesmente não sabia, falou, que isso, gente, nós não estamos sabendo. Diz, não, então vão resolver, põe a TI para estudar, vão melhorar o sistema. E é por isso que é importante o vereador estar muito conectado com a base, porque quem tá, assim, eu não tenho tempo de viver todas as atividades econômicas que acontecem no município de Belo Horizonte. Eu não consigo estar em todas as ruas de Belo Horizonte para saber qual árvore está podada, qual praça está bem cuidada. Então, se o cidadão acha que ele não tem como contribuir, ele tem sim, porque são 2 olhos a mais, são 2 ouvidos a mais, observando e percebendo, vivendo a cidade, enquanto o vereador não consegue. E aí o vereador, com mais 100 pessoas olhando a cidade, são mais 101 que a prefeitura tem acesso. E por isso que a função do vereador é tão importante. O seu caso concreto pode ajudar a resolver um problema que é genérico. Sim, sem dúvida. E eu vou contar um caso aqui, voltando para a pauta da desburocratização, lá da Alberto Sintra. Tanto que a gente tanto gosta, né? De tomar uma, correr por ali. É bom. Aquele tanto de bar ali, eles foram criados em cima de 2 hotéis. Na verdade, um é prédio comercial, o outro é hotel. Lá mais pro fim da Alberto Sintra, chegando na entrada que chama Machado. O prédio comercial, 0 problema. Quem tá ali embaixo faz parte das lojas, tem um condomínio, beleza, tranquilo, licencia as coisas tranquilo na prefeitura. A turma que tá embaixo do hotel tava sujeita, na época que eu fui procurada, da lei da Copa, que foi uma lei que foi feita lá em 2012 pelo Márcio Lacerda para incentivar o setor hoteleiro de Belo Horizonte. Então, eles tiraram várias burocracias pra galera construir hotel e pôr de pé um empreendimento para atender 2014, que era a Copa. E essa lei tinha uma vigência de 10 anos. Ou seja, né, 2022 ela estava terminando. E aí os empreendedores de alguns bares embaixo desse hotel me procuraram, porque assim, Marcela, eu tô com dificuldade de renovar o meu alvará, ou seja, o cara quer fazer o certo. Foi no prazo para renovar o alvará dele de funcionamento e de mesa e de cadeira, e eu não consigo. Porque na hora que chega lá na política urbana, o pessoal fala que eu tenho que voltar pro projeto original. O que é o projeto original do Alberto Sintra? Pô, é cimento. Não tem mesa e cadeira ali, né? Não nasceu nada. Então, assim, e o que o cara faz com aquela portinha? Que é basicamente a cozinha e o banheiro. Os caras matariam Mata Alberto Sintra. Lógico. Eu peguei a pauta e levei lá no Poder Público. A primeira resposta foi a resposta como de quem tá conversando com o processo. A pessoa não tá vendo o caso concreto. Não, voltar pro projeto original, Falei, gente, vocês vão matar um dos maiores polos de bar e restaurante de Belo Horizonte. De uma região que não é centro-sul, inclusive, que é importante a gente descentralizar o entretenimento na cidade. Sim. Aí veio o toque da política, eles se tocaram que precisavam resolver. Foi feito um decreto para regularizar toda essa situação de eventuais outros pontos que poderiam estar passando por esse perrengue, porque acho que são 30 hotéis em BH que estavam dessa regra, que estavam irregulares mesmo, conforme a lei atual, porque a lei de antes não exigiu área de permeabilidade, um monte de coisa foi flexibilizado. E aí eles fizeram um decreto para adequar essa turma e começaram a fazer um licenciamento de mesa e cadeira em paralelo. Só que esse pessoal ficou com o alvará vencido. Sim. E aí vem uma outra briga. Gente, vamos licenciar o alvará desse pessoal provisoriamente para os caras não tomarem multa. O fiscal lá na ponta não é obrigado a saber que está acontecendo essa discussão aqui na 1212, que a gente fala que é a prefeitura, né? O fiscal tá na ponta, ele tá fazendo o trabalho dele. Enfim, um imbróglio danado, caso concreto, que nós identificamos um problema que seria genérico para outros lugares e que politicamente a gente conseguiu articular, porque se fosse seguir a regra pela regra, os caras tinham fechado. Entendi. E aí foi feito um arranjo ali com um decreto e tudo para poder fazer a coisa funcionar. Então, assim, é muito difícil, porque o técnico, às vezes, ele não tá tendo... Às vezes, não. Ele não tem essa visão política do que é a realidade.
ele lida com um processo, um pedaço de papel que chega para ele. Então é por isso que é muito importante vocês trazerem para a Câmara, para a Prefeitura, esse tipo de relato para a gente conseguir fazer as intervenções. É porque começa a doer demais num tipo de pessoa, né? Sim. E é muito dolorido, né? Ou seja, a gente já toma pancada para todo lado. E tem regra que na ótica do gestor ele tá fazendo para te proteger. Só que no mundo real tá só atrapalhando, não tá resolvendo nada. E às vezes até tem coisa que tá descoberta que precisa virar regra. Sim. E aí a gente leva a ideia da regra também pro poder público, né? E é engraçado porque logo no início da sua fala aí, você usou o termo da desburocratização e muita gente entende, porque desburocratização não é a ausência de burocracia. Perfeito. Não é a ausência de burocracia. É a gente tentar encurtar o caminho para resolver um problema, principalmente coletivo. Como é que eu defino, né? Inclusive, para pegar a assinatura do pessoal de esquerda nos projetos de desburocratização, eu falo assim, gente, eu não tô diminuindo o tamanho do Estado. Eles têm resistência, né? Falo, não tô diminuindo o tamanho do Estado. O que é desburocratização? Desburocratização é o Estado está atuando em alguma coisa. Ele está licenciando um negócio, ele está licenciando um evento, ele está fiscalizando uma atividade e ele está fazendo mal. Então, eu preciso desburocratizar para ele passar a fazer bem. Sim. Aí, numa próxima etapa, eu, liberal, talvez vou discutir que ele nem precisava entrar nessa atividade. O pessoal de esquerda vai dizer que ele precisa entrar sim, que ele tem que ser atuante. Mas a discussão não é ideológica. Desburocratização é uma discussão de eficiência. Fazer aquela prestação de serviço do cidadão ser mais rápida, ser melhor, atacar realmente o problema que ela quer atacar. E não a gente ficar emaranhado em um monte de papel que não resolve o problema e que só atrapalha e gasta o seu tempo, ao invés de você estar gerando receita, gerando emprego e renda na cidade. E é interessante, principalmente esse projeto aqui, porque as informações que eu levei como empreendedor, né, há 11 eles anos, não tinham. Eles não tinham. A hora que eu falei, vocês estão perdendo dinheiro, as garrinhas aí, já fazem assim, ó. Pô, por que ninguém nunca pensou nisso, né? Gente, sempre pensamos. Só tem que eu vou te falar por mim, né? Eu até conversei lá com o secretário, falei, eu vou pensar pensei comigo, falei, vou lá, os caras vão nem me receber, sabe? Não sei se isso é uma resistência, ou era, né? Uma resistência só minha. É a impressão que as pessoas têm de que a política é distante delas mesmo. Exatamente, ou seja, a gente, na hora para votar, nós estamos pertinho. Uhum. Na hora vai que... até na sua casa. Vai até lá em casa, exatamente. Mas na hora de recorrer, eu fico brincando com todo mundo, gente. Eu fui em quem eu votei. Eu fui super bem resolvido. Fui super bem atendido. E a coisa está sendo resolvida, né? Eu fui lá na Marcela, fui lá no da Cunha, né? E a coisa vai caminhando. Dá pra bater nos outros. Não? Mas a coisa vai caminhando. Mas a coisa vai caminhando. Então, assim... E a mesma questão do Estado, né? O Estado... O Estado é ainda mais distante. Mas eu quero dizer o seguinte, a desburocratização não é a ausência de burocracia, mas o Estado não é a ausência de Estado, é simplificação. O Estado simplifique. Um outro exemplo, posto de gasolina em Belo Horizonte, dependendo do azar do empreendedor, até projeto paisagístico o pessoal tá dando pitaco. Ai, não, tá muito verde, põe uma corzinha nessas plantas aí, e o empreendedor pagando arquiteto para poder fazer um novo projeto paisagístico ali. Pô, pelo amor de Deus, posto de gasolina tem que ter projeto paisagístico? Posto de gasolina tem que ser seguro, posto de gasolina tem que ser ágil, porque ninguém pode ficar ali passando o tempo, porque é perigoso. É um negócio que é altamente regulado pela ANP, ou a Prefeitura de Belo Horizonte acha que ela é muito mais técnica na área de petróleo para regular um posto de gasolina melhor do que a ANP. Eu acho que não. Sim. Acho que ela tem que limitar o mínimo. Você não pode gerar trânsito na cidade, porque você tem que ter uma área de entrada e saída boa. Fruição, né, para fluir bem ali. Você tem que ter uma segurança pro pessoal que vai na loja de conveniência, que tá transitando por ali, o pedestre que vai ter que atravessar, às vezes, no meio de um posto. Tem que ser uma área segura pro caminhão, né, que vai abastecer os tanques, manobrar. O tanque tá ali embaixo, então tem que ser tudo muito seguro. Então a BH Trans tem que participar, sim, o meio ambiente tem que participar para ver se o cara não tá suprimindo árvore ali para instalar um posto e tal, se ele não tá perto de uma reserva. O ponto é o seguinte... Limite-se ao que você é bom. Que a prefeitura sabe o que ela tem que olhar. Para de querer dar pitaco numa regulação que já tem outro ente fazendo. Sim. Nisso aí a gente já ganharia tempo de um monte de coisa. É o famoso cada um no seu quadrado, né? Exatamente. Então, assim, é complicado. Assim, cada coisa que eu vejo beira o absurdo. Mas vai avançando, viu, pô? Eu sou otimista, viu? Não, que as coisas vão melhorando. Eu também sou e eu vou te falar. Você assim, tanto é que você tá querendo resolver essa coisa. Exatamente. Não, eu brigo por isso mesmo. A gente recebe aqui Polícia Federal,
né? Ter amizade com o pessoal você já tá fazendo. Já conheço todo mundo. A turma já vem, já sabe que os caras não estão aqui. A gente, de uma forma legal aqui, a gente tenta ajudar a pessoa a encontrar o cara. Nós também estamos procurando o cara, né? Claro, tá devendo você também, Exatamente, tá devendo a gente também. Mas aqui, Marcela, me conta uma coisa. E nós falamos de toda essa eficiência, me dá especificamente... Essa parte vai ter que cortar, não especificamente aqui, né? Não, mas deixa rodar. Vira um meme, a gente tem como é que fala? Uma parte que é só meme, bastidores, né? né? Só os bastidores. Eu falei, pode colocar isso tudo no Reels, no TikTok, a turma gosta disso aí. Eficiência da Câmara. Legal. Bom, primeiro que assim, eu já entrei numa legislatura muito melhor do que a passada, que vereador é caçado por rachadinha, que tinha mala de dinheiro, que tinha ameaça de morte dentro da Câmara. Então, assim... Um Velho Oeste. Não, terra de ninguém, né? Vale dizer que a Câmara, hoje, a gente tem uma composição de pessoas que estão mais preocupadas com a cidade mesmo. Eu não quero desmerecer os vereadores do passado, mas eu quero sim desmerecer o histórico negativo que a Câmara tinha, porque era página policial. Mudar o notícia ambiente. sobre a Câmara, exato. E hoje lá, os meus colegas, realmente, a gente não ouve isso mais, a gente não vê esse tipo de coisa acontecendo. E nos primeiros 2 anos, a presidente Nelly, ela deu continuidade ao que ela já vinha fazendo. Então, economia da Câmara muito agressiva, foram vários cheques devolvidos para a prefeitura para resolver coisas da Covid, para financiar políticas públicas de assistência social. Tá faltando, a Câmara sempre foi decisiva para botar dinheiro na mesa para poder compensar. O Auxílio Belo Horizonte, inclusive, eu participei ativamente da articulação dele, porque tinham pessoas de pobreza e extrema pobreza que estavam precisando receber recursos aqui em BH. A gente tem a lista lá do Cade Único e tal, e elas estavam recebendo o mesmo tanto que uma família comum. Aí a esquerda falou, não, eles têm que ganhar mais, e eu concordei. Falei, vocês têm razão, porque política pública ela tem que ser focalizada no problema, porque aí você gasta menos, né? Ao invés de subir da turma aqui, eu posso tirar um pouquinho e colocar pra cá, que vai gastar o mesmo tanto. E aí, faltaram, 80 milhões. E aí a Câmara tinha esse dinheiro em caixa de acúmulos que ela foi fazendo de economias, e ela, botou pra bancar essa focalização da política, né? E aí, a Nelly fez essas economias e tudo, e aí o Gabriel chegou. Eu falo que a gente foi avançando nos níveis, né? Tipo, jogo de videogame. E aí o Gabriel já entrou com essa parte da economia ajustada, que 3, 4 presidentes para trás gastavam tudo. Vou fazer uma pergunta? Pode, aí. Você me deu um fato novo aí. Qual que é a fonte de receita da Câmara? A Câmara, existe uma coisa que chama essa tripartição do dinheiro, né? Então, a arrecadação ela é uma só. IPTU, blá, 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 impostos, ISS que você paga, repasses do governo federal e governo estadual para Belo Horizonte. Caixa da prefeitura. Caixa da prefeitura. E aí tem o duodécimo, que é uma regra constitucional que ela faz uma repartição de um percentual para a Câmara. Tá. No caso do governo estadual, vai para a Assembleia e vai também para o Tribunal. Então, Entendi. você tem uma repartição entre os poderes, né? É o duodécimo. E aí, quando sobra, vai para onde veio. Esse recurso, esse valor é público? É público, né? o orçamento da Câmara é público, tem prestação de contas de Gira 4 em todo, 4 né? meses. São todos escolarizados. Vou contando um fato super novo aqui agora. E aí, tem prestação de contas e tal. E a Câmara deu um passo além, né? Então, se a gente já economizava recursos, já tinha uma modernização, tem um sistema remoto hoje para votar de qualquer lugar que a gente tiver, tá fazendo uma visita técnica, precisa parar, votar. Isso aí foi um investimento que a Nelly fez também de informatização da Câmara. Tá. Não tinha token de assinatura digital, isso também veio no mandato da Nelly, foi muito bacana. E aí o Gabriel tá dando outros passos, né? Então, a gente tinha 500 projetos tramitando, hoje a gente tá chegando, até o final do ano, a meta é chegar a menos de 50 que estão tramitando. E esse recurso tem que voltar obrigatoriamente, tem que ser aplicado obrigatoriamente na Câmara. Não. Não. Ele pode voltar para a prefeitura. Ou a gente gasta na Câmara ou volta para o caixa da prefeitura. Para a prefeitura. E a prefeitura faz o que quiser com o dinheiro, mas é um acordo construído, muitas vezes, entre os dois poderes, de que, vai para essa política pública aqui porque tá precisando. Entendi. Então ainda tem uma discussão republicana aí que acontece. Ou seja, então essa eficiência na Câmara tem evoluído, né? Tem, e o percentual de economia vai sempre aumentando, né? Isso é muito bom, porque, por exemplo, se precisar, num ano, gastar um pouquinho mais, por exemplo, a gente tá trocando um ar-condicionado que tava muito ruim e pode parecer luxo, mas gerava problema respiratório em todo mundo, junto com o carpete, você imagina.
E aí tá arrumando. Então a ala A da Câmara tá trocando todo o ar-condicionado. Tendo uma obra grande lá. E aí você tem um respiro para poder fazer essas melhorias, né? Não vive apertado, estrangulado. E aí esse passo além foi de reduzir o número de projetos tramitando. Então o Gabriel limpou a pauta. Eu falo Gabriel, mas a mesa diretora como um todo, né? Que eu também faço parte, secretária-geral lá da Câmara. E um esforço danado para acelerar parecer, para poder pôr as coisas para votar, pautas super extensas. Muitos projetos foram retirados de tramitação, projetos ruins, assim, de outras épocas, 14, 13, que estavam lá parados, né, e aguardando votação, mas que condiziam mais com a realidade da cidade, né? Então, os autores foram muito generosos, tiraram ali os projetos de tramitação, sobrou um grupo para trabalhar e agora a gente está chegando aí nos menos de 50 projetos em tramitação. E outras medidas que a gente fez de eficiência giraram em torno do mandato, mas também da casa, né? Vale citar o nosso nosso plano de integridade, que é um código de compliance mesmo para a bancada do Novo e para os funcionários da bancada do Novo. Então, todo mundo tem uma regra para seguir, presentes que eu posso receber, convites que eu posso usufruir. Então, assim, chegou um presente lá no gabinete, uma cesta de Natal, acontece pra caramba, o pessoal manda mais de R$150, eu vou dividir com o time. Entendi. Beleza, não foi um favorecimento. Ou então, foi um presente caro, mas, todo mundo ganhou na Câmara. Então, não foi um favorecimento para mim. Todos os vereadores ganharam. Então, não tem problema. Agora, recebi um convite para ir palestrar num evento lá no sul do país sobre liberdade. Posso ou não posso aceitar? Pô, posso. Liberdade tá dentro do minha plataforma de política. Tô indo para um evento do partido. Você não pode usar o avião da Câmara, né? Assim, nem tem, né? Mas agora seria diferente de eu ganhar um convite pro Rock in Rio. Tá. Pô, qual que é a finalidade? Quem que tá me dando esse convite? Ou eu tô indo lá pra entender a operação de grandes eventos pra gente replicar no Carnaval de BH? Beleza, aí tem uma finalidade. Então, assim, a gente foi amadurecendo essa coisa e só da gente ter um plano de integridade, isso já gera um constrangimento nos colegas também. A turma tá copiando já. Pra ficarem ali de boa e tal. Uma outra coisa que a gente fez também que é bem legal, é um projeto que foi recente, agora a gente derrubou o veto do prefeito. Todo projeto de lei que for apresentado na Câmara que aumentar o custo no seu bolso, vai ter que dizer quanto que é esse aumento. Porque antes o vereador legislava ao Deus dará. A partir de agora todo coworking vai ter que ter uma placa dizendo qual que é a capacidade máxima do coworking. Pô, você sabe quanto custa essa placa? O vereador não sabe, mas ele faz a lei que te obriga. Isso não é justo. E é importante ele colocar lá, não, cada placa vai ter que ter a dimensão tal e vai custar R$100. Porque aí, quando eu tô votando, eu falo, gente, 100 pontos só pro cara poder... essa informação não muda nada na vida dele, não. Quem tem que olhar isso é o Corpo de Bombeiros. Ele já tem isso lá. Não precisa ficar colado na parede. Aí, às vezes, eu voto não no projeto desse. Mas se não tem a justificativa, fica muito fácil de ficar criando um monte de regra com o dinheiro dos outros, né? Exato. Não, é complicadíssimo. Ô, Marcelo, eu fico pensando, às vezes, assim, uma vida empreendedora, porque nós temos os desafios do dia a dia, né, do mercado, da economia, dos pares, né, do seu próprio negócio. Exatamente, do meu próprio negócio, do risco do meu próprio negócio, das pessoas, né, das ferramentas, ou seja, é tudo um caminho, um ciclo só. Nesse sentido, a gente tem que avaliar. Mas, às vezes, eu fico pensando assim, poxa, não é possível que essas pessoas de fora, ou que têm o poder para poder fazer essa facilidade para a gente, ser um facilitador. Você já tá na polícia, você ouve isso toda hora, né? Não precisa fazer nada, não. Se você não atrapalhar, a gente voa, né? Então, assim, e de fato acontece muito. Mas, voltando um pouco aqui, eu não vou falar do período de pandemia, não, porque foi um caos mundial, né? Ou seja, um negócio tá doido, nem gosto de comentar. Mas a gente vê que falta muita educação no empreendedor. Gestão de negócio, gestão financeira, gestão pessoal, né? E se eu falar uma bobagem aqui, você me corrige. Acho que a gente não pode desenvolver ou disseminar mais, talvez exista. A gente vê isso muito no Sebrae, né? Sim. Mas de uma forma que consiga aproximar mais esses tipos de políticas, vamos dizer assim, desse empreendedor. Porque hoje, eu vejo toda hora, mistura dinheiro de pessoa física com pessoa jurídica, né? A gente faz um trabalho aqui no coworking, inclusive, essa gestão, a gente tem parceiros, tem mentores, que auxilia, a pessoa está querendo começar um negócio,
eu gosto de brincar o seguinte, começa de trás para frente. E se acabar, o que você vai fazer? Ah, é verdade. Porque às vezes a pessoa quebra no meio do caminho aí e fala, põe a culpa na pandemia, mas não é, ele não tem gestão nenhuma do negócio dele. Então, quando você trouxe essa pauta de educação lá no início, a gente precisa de educar, né? Ou seja, uma coisa que eu vejo pelos meus filhos, assim, na escola, agora até entrou uma matéria lá da questão financeira, né? Legal. O empreendedor, eu acho que ele não tem muito acesso a isso, se tem, ele é um preguiçoso, não vou generalizar, sabe? Mas assim, eu vejo que precisa chegar mais nele esse tipo de informação. Gente, vai fazer isso, fazer assim que funciona. Né? Ou seja, consegue enxergar alguma coisa que talvez melhore esse caminho pro empreendedor? Eu acho assim, se a gente tiver educação básica de qualidade no Brasil, já é metade do caminho. Porque boa parte, aí eu tô falando da minha opinião mesmo, minha percepção. A sensação que eu tenho é que boa parte das dificuldades dos empreendedores em lidar com a gestão de negócios não é a falta de acesso ao conhecimento da gestão de negócio, não. É um passado de uma base que às vezes ele não tem de entender que isso é importante. Sim. Porque na hora que o cara tem um background ali já educacional, né? Ele fala assim, não, pô, isso aí eu vi na escola, né? Ou então, esse conteúdo é importante, eu vou correr atrás do mesmo jeito que eu estudei tal assunto. Ele vai lá e consegue, e corre atrás, e tem muita coisa no YouTube. Eu acredito muito nessa educação que não é formal. A educação, ela pode ser informal. Mas a gente precisa ter uma educação de qualidade para o cara conseguir absorver. Então, para mim, se resolver a educação básica, porque olha só, hoje a gente gasta parte do contraturno escolar para fazer reforço. Sinal que o menino está aprendendo no turno padrão. Se ele aprende no turno padrão, eu posso encher a tarde dele com outras coisas. Aí pode ter empreendedorismo, pode ter direito na escola, pode ter uma aula de judô, pode ter um futebol. Por quê? Já tá aprendendo no turno normal. Que faixa etária é essa? No ensino tal mesmo. Né, que é responsabilidade compartilhada da prefeitura e do estado. Então, para mim, para que a gente tenha empreendedores mais bem formados, eu tenho que ter base. E aí, se esse aluno ele se encanta pela matemática ou se encanta pela física, pela química, ele tá despertado, tá desperto para aquilo ali, ele vai correr atrás. E aí, vai de pessoa para pessoa, tá? Tem gente também que não adianta, você pode puxar o conhecimento ali e o cara não quer ter uma trajetória mais medíocre, quer viver a vida de um outro jeito, mas tem pessoas que por falta de oportunidade, não ter uma base qualificada, ficam privados aí de um conhecimento que hoje o mundo tem acesso à informação o tempo inteiro. Você tá no Instagram, você tem bons influenciadores, você tá no YouTube, você tem bons influenciadores, tem podcasts como esse que você pode absorver conteúdo. Falta de conteúdo não é. Eu não acho que tem que obrigar a passar isso na escola se o menino não consegue nem ler e escrever direito. Problema grave, porque eu fico pensando, gente, a culpa, né, assim, vamos tentar achar um culpado, né, ou seja, que às vezes eu tenho a impressão que é sempre o município, o estado, seja a federação, de contra o empreendedorismo, né? Também tem essa cultura de criticar o empreendedor, o capitalismo malvadão. Só que boa parte dos empreendedores do Brasil são pequenos negócios, né? A gente tem pouquíssimas empresas enormes, gigantescas, né? Em BH, e eu até tenho que ter esse percentual, assim, quantos por cento são pequenas empresas. Teve um aumento de ISS que a prefeitura quis fazer, que eu queria que ela isentasse quem era aderente ao Simples. Era 96%. Então o dado tá aí, 96% dos empreendedores de Belo Horizonte são aderentes ao Simples, são pequenos negócios. Exatamente. E assim, o Simples hoje, eu também estou enquadrado no Simples, né? A atividade do Coworking também ela pode ser enquadrada no Simples até um faturamento de 4,8 milhões, alguma coisa nesse sentido, se é que na última não aumentou, porque aumentou para o MEI. Sim. Né? Então, assim, tem muita gente enquadrada nisso. Eu te falo um pouco quando eu fico um pouco decepcionado, eu não sei, vou entrar num tema aqui que eu não estudei muito, tá muito novo ainda, né? Mas é só a minha opinião. Quando eu falo que às vezes parece que a turma joga contra. A maioria das empresas no Brasil são de serviço. Né? Essa reforma tributária que está caminhando, tramitando, foi até aprovada, alguma coisa nesse sentido. Foi segundo turno de madrugada. Né? Então, sempre assim. No dia que nós estamos gravando. Vai onerar mais os prestadores de serviço. Eu não quero entrar em política, não quero entrar... Eu só estou sentindo na pele porque eu sou um prestador de serviço. Né? Ou seja, eu não tenho nada a ver com o Estado. Né? Tipo, eu vou estar falando bobagem, vou até parar, mas assim, porque eu não li e não vi, mas só peguei por alto assim, ou seja, vai ser uma penalidade muito grande para as empresas prestadoras de serviço, vai ter uma oneração, porque eu acho que tem também o ICMS e depois vai ter
uma compensação, né? Um crédito, ou seja, não sei se vai bagunçar o coreto da Tá coisa. muito novo o tema, acho que foi pouco discutido, né? Colocaram uma urgência para votar um tema muito complexo, isso é muito ruim, porque reforma tributária, gente, é conta de pão. Tem que fazer conta. Não adianta ficar tendo ideia mirabolante, junta imposto ali, junta aqui, se não fizer a conta e projetar, né? Tá, dá uma tutorial aí para fazer conta. E vai ter uma segunda etapa agora de leis complementares que vão decidir a alíquota, né? Vão fazer esse reequilíbrio com os estados que Tem mais tempo contribuem. de teste ainda, acho que vai até 2020. Tem 37, são 33, sei muitos lá. anos para acho que Aderência são total. 15 anos para terminar a transição, né? Então, acho que nada na gestão pública você precisa gerar pânico. Porque é tudo muito lento, vai dar tempo de você ir se adaptando e não acho que o Brasil vai acabar, talvez possa piorar, mas aí os estados vão buscar um caminho, os setores mais fortes vão conseguir desoneração, e aí a vida vai tocar do jeito que a gente já viu, né? Mas eu gosto de ser otimista, porque finalmente a gente conseguiu ter uma discussão de uma reforma, mas eu quero ver as cenas dos próximos capítulos para ver se ela ficou tão boa quanto parece, porque eu também não quero pagar mais imposto, não. Não, ninguém aguenta pagar mais imposto, não. Nossa Senhora. Inclusive, um amigo meu que está no exterior, ele fala que lá você começa a empreender, né, você não tem custo nenhum, né, com o governo, nem nada, com o estado, município. Você começa a ter o seu primeiro faturamento, o seu negócio, tipo, o neném subiu, segurou no berço. Gente, vem me pagando aqui devagarinho, vai, né? Progressivo. O índice de mortalidade das empresas no Brasil, eles não param de crescer, é um negócio absurdo, né? E é um dado antigo e vem se repetindo, e aí depois vem pandemia, e depois vem isso, e as coisas parecem que não evoluem. Ô, Marcela, me deram muito pouco tempo para falar com você, sabe? E assim, eu sei da sua agenda também, que você é complicada, correria de sempre. Você sempre está ali muito bem assessorada, né? O seu time é muito diligente. Né? Exatamente. E um time muito competente o seu lá, eu converso com todo mundo lá. Mas antes de terminar aqui, eu quero vou te fazer 2 questionamentos. Um vai ser talvez um aconselhamento, né? O que você diria aí para quem quer se envolver com política, ou quer seguir essa carreira para tentar também, assim como você começou a sua carreira pública, tentar ajudar o próximo, de conseguir identificar um problema pontual ali, ou de repente de uma grandeza maior, de um certo determinado setor, de uma área. Porque a gente precisa de gente boa na política, assim como você, assim podem como outras vir pessoas. Que tá quentinho, viu, gente? E pessoas boas, né? Porque é o seguinte, tudo tão feito de pessoas, né? Sim. Qualquer coisa tem que ir lá, bater lá, tem que discutir, tem que ter diálogo, né? Tem que ter, saber ouvir a outra parte. Quando eu te perguntei do argumento, não é simplesmente falar não, traz um argumento de poder discutir, põe na mesa, né? Vamos conciliar as coisas aqui, né? A gente tem que ser muito mais conciliador do que guerreador, né? Mas o que você traz de incentivo, assim, né? Ou então, de repente, você não mexe com isso, não. Não, claro que não. Acho que é importante, pelo menos uma fase da vida, as pessoas conseguirem contribuir para a política, porque se dividir para todo mundo fica pesado para ninguém e tem muita pauta, como eu falei, o mato é muito alto, tem muita pauta para a gente resolver. E assim, quer se envolver com política, primeiro começa a acompanhar. Sou alienado, o que fazer primeiro? Começa a acompanhar. Acompanhe os vereadores que, né, você votou e gosta, acompanha deputados que você gosta, que falam coisas que você acredita, acompanha o governador, o prefeito. Um pouquinho da oposição. Acompanha também a oposição, por você entender isso que eu ia falar. E quando tiver uma pauta, busca ouvir o que está acontecendo, vai mais a fundo, porque quando a gente começa a entender os problemas e sai desse senso comum, aí você entra na realpolitik, né, que é assim, gente... O mundo é muito maior do que Lula e Bolsonaro. Nossa. Os problemas em Belo Horizonte são muito maiores do que esquerda e direita. Então, assim, a gente teve uma votação polêmica recente na Câmara, que é a questão de pessoas em situação de rua. A discussão ela é muito mais profunda do que tirar o cara da rua, não. Nossa. A discussão começa lá atrás. Qual é o dado que eu tenho de morador de rua hoje? É confiável? Eles estão catalogados? Beleza, são 13 mil pessoas. Eu tenho um universo de 13 mil pessoas para fazer política pública. É como se fossem 13 mil crianças que estão sem vaga na escola? Que é só ter vaga e resolvo? Não. Vários pequenos grupos ali que eu preciso entender.
tem o grupo dos que sofrem problemas psicológicos, tem o grupo que sofre com o uso e abuso de drogas, tem o grupo que tá na prostituição, você tem o grupo que veio do interior tentando uma vida melhor aqui, não conseguiu emprego e acabou ficando na rua. Se tiver passagem, às vezes até volta para casa. Tem o grupo que perdeu tudo na pandemia, que é pobreza mesmo, não tem para onde ir, mas que tá bem da cabeça, bem de saúde, que aí talvez a moradia e o emprego resolvam. E aí você tem um pool de coisas que você tem que fazer, são vários encaminhamentos que você tem que dar. Mas vai me dizer que isso é de direita e de esquerda? Não, a pauta tá aí, você tem que encarar o problema no detalhe. Aí como é que você cuida dessas pessoas? Pô, você tem que dar comida mesmo, a pessoa não pode morrer de fome na rua. Você tem que dar o cobertor, senão ela vai morrer de frio. Olha o frio que tá fazendo em Belo Horizonte. Agora, eu vou ficar fazendo isso todo dia pro resto da vida? Isso não é dignidade para as pessoas, não. Tem que tirar ela. Já diria, né, o Calvino, dignidade, essa pessoa tem emprego, trabalho que dignifica o homem. Então, beleza, eu vou tirar essa pessoa e jogar ela numa vaga de emprego, vai trabalhar de caixa de supermercado, que seja. Essa pessoa não tá acostumada a ter horário para acordar, pô. Não tá acostumada com rotina, com boleto para pagar, com obrigação, com o mês girar em 30 dias, com a semana de 5 dias, 2 de descanso. Preciso reinserir essa pessoa na rotina. E aí tem uma política da prefeitura que a gente colocou emenda parlamentar para sair do papel, que vai testar isso com 1.600 pessoas. E eu tô acreditando muito nesse projeto, porque você pega e coloca essa pessoa para morar com algumas outras ali, que seja numa moradia da prefeitura, do imóvel da prefeitura, para trabalhar na prefeitura. Pra fazer uma ambientação. Então ela vai te acompanhar de ponta a ponta. Vai no parque municipal, então cuidar do parque. Capinar o parque, limpar o parque, você vai inserindo rotina, vai ter um dia que ela vai faltar, você vai ter que explicar, vai ter um dia que vai chegar atrasado, você vai ensinar... Tem o problema da droga. Você vai ter que, se tá com um problema de uso de drogas, primeiro vai se limpar. Vai ter que fazer essa reabilitação, depois vem pra esse funil do trabalho. E aí você vê que a pessoa tá evoluindo, tá ralando, já ganhou um dinheirinho dela e tal. Ela pode ir pra um grupo menor de pessoas, morar com mais 2. Mas ela já tá convivendo num microgrupo, para ela voltar para a sociedade e tentar uma vaga melhor depois. Ganhar um pouquinho mais de dinheiro, pagar o aluguel, pô, foi morar sozinha. Oh. É assim que a gente faz. Então, quando eu falo para as pessoas que querem vir para a política, assim, entenda que o problema é desse jeito que a gente trabalha. E tem que saber fazer a política. E não dá para querer puxar para um dos lados, porque talvez você até tenha like, você até tenha voto, mas você não vai resolver os problemas. Exatamente. Você disse, é muito importante e mais um problema, né, que você estava fora da sua alçada, mas você me orientou bem, porque a gente teve um problema muito grave aqui na porta com um morador. O morador de rua, não eram poucos não, eram muitos, sabe? E liga a prefeitura empurra para a polícia em prefeitura, aí são todo ainda mundo tem isso. Cada um sabe o que tem que fazer, mas não tem uma política que articule os atores, entendeu? Exatamente. Aí, olha que interessante. Falei, vou tentar resolver por mim mesmo, sabe? Eu cheguei um dia lá, vi que tava cheio, bati um papo com eles. E muito, cara, maioria esmagadora. Todos conscientes, sabem conversar, sim, conhecem os direitos, sim, né? E eu falei, poxa, deixa eu te explicar uma coisa, tá acontecendo isso. O meu negócio está sendo prejudicado por conta disso. Aí eu expliquei uma série de situações, né, que estava ruim para eles, estava ruim para a gente, para os comerciantes, para os prestadores de serviços do prédio, da região, a segurança e tal, todo mundo com medo deles, e eles não eram bandidos. A maioria não é mesmo. Não é não. Aí um deles virou, não sei se era o líder deles, ou, né, o porta-voz, digamos assim, falou, poxa, como é que você chama? Falei, pô, você é os primeiros que veio aqui para tentar um diálogo com a gente, a turma só fica tirando a gente daqui para lá, e de lá para cá. Aí um levantou e falou assim, olha, pô, deixa eu te contar uma coisa. Eu vou ficar aqui porque eu gosto de usar crack. E lá eu tenho onde morar. Só tenho que ir lá em casa. O povo me tira. Ué. Então, ou seja, e ninguém quer cuidar de mim. Aí eu falei, puta, aí corta o coração, né, velho? Você tá ali na frente do problema. Então, assim... E tem esses casos também de quem tem família. Como é que eu faço esse cara voltar pra casa também, exatamente. Entendeu? Aí o cara tem família. Aí aquilo me comoveu e eu no papel de empresa eu falei, agir. Aí passei a mão no telefone, um tenente-coronel, aqui do 1º batalhão, inclusive, que é amigo meu. Coronel, tá acontecendo isso aqui, papapá. A pessoa quer sair, quer retirar, de bem que é uma carona para um abrigo da prefeitura. O cara resolveu, tinham 22. Sabe quantos ficaram? Só os que viciados, que eram 3 ou 4. Deu 2 semanas, eles foram saindo, aí o prédio também tomou uma atitude, também de colocar grade, porque ninguém resolveu o problema. Sim. Então nós vamos ter que resolver, né, de alguma maneira.
mas sem escorraçar ninguém, sem desfazer de ninguém, entendendo que do outro lado ele tem um ser humano, Sim. sabe? Claro, é gente, olha. É gente. E assim, mas quando você fala assim, eu acho, não sei se você pode agir mais, mas tem o outro lado também, o cara quer. Aí, complementando você, diz o seguinte, começa aos poucos. Isso. Ele não é acostumado, você foi brilhante no que você disse, ele não é acostumado. 8, meio-dia, 14 às 18, ele vai surtar mais. E daí adianta você construir casa e dar pra esse cara? Toma aqui a chave. Não adianta, é um processo educacional de novo. Ele tem que ir voltando, né? Então, assim, quem quer entrar pra política tem que entender que as coisas são assim. Não é tão preto no branco quanto parece. Não, é muito mais difícil. E é difícil, e é claro que os radicais ganham mais holofote, os radicais ganham mais like, mas eu vou te dizer que, com toda certeza, os moderados resolvem os problemas. Não tem o conciliador e os moderados resolvem o problema. Então, deixa a última pergunta aqui, ó. Não é pergunta, não. É uma pergunta e uma certeza aí, né? 2024, tá aí, né? Tá aí, né? Ano que vem já. Teremos a Marcela de novo? Teremos. Eleição, se Deus quiser, para ampliar essa votação e consolidar o trabalho que a gente vem fazendo. Vai ter muita mudança? Gente nova? Uai, essa é uma previsão interessante de se fazer, viu, pô? Eu acho que nós vamos ter renovação, sim, mas eu acho que ela vai ser menor do que a gente teve na eleição que eu entrei, que foram 17 reeleitos, 24 novatos. Eu acho que agora inverte. Não pode ter mais 2, não, né? Por causa do IBGE falou que nossa população não aumentou, né? Por causa de 85 né? mil crianças que vocês podem tratar de pôr mais filho no mundo, viu, gente? Eu já parei. A gente teria... Eu já liguei. A gente teria o censo, né? E foi um erro até do IBGE, porque a projeção ia até... Por causa de 18 mil? 85 mil pessoas. 85 mil pessoas. 2.315.000, a gente teria... Perdemos 2 vereadores. A gente teria 2.400.000, a gente teria 43. Mas como faltaram esses 85, aí nós ficamos... E já tem spoiler para prefeito? Uai, todo mundo é pré-candidato. Você não quer ser, não? Então... pré-candidato? Tem mais uns 15 aí na rua. Não, mas eu ainda preciso como é que fala? De umas 4 eleições para tentar ganhar alguma coisa aí. Não, mas eu tô bem aqui. Eu preciso, na verdade, não preciso ser candidato, não. Preciso que vocês me representem bem lá. Bem. A classe lá, seja, porque acho que preciso ter mais estômago lá dentro do que aqui fora. Apesar das dificuldades. É bom. Tem muitos candidatos aí, vamos ver, tá muito cedo ainda o jogo pra prefeitura. Acho que na virada do ano a gente começa a saber quem fica mesmo, quem tava só fazendo cortina de fumaça. Eu acompanho de perto, eu gosto. Mas tem bons nomes aí pro projeto. Que bom. Marcela, te agradeço muito. Você quer deixar aí como é que o nosso Jabá. Ouvinte... Não, como é que o nosso ouvinte... Como é que fala, Paulo? É o ouvinte, o internauta... essa turma toda, misturou tudo, a audiência. Né, que a audiência me acompanha. Como é que a chama? @ Marcela Trópia, do jeito que escreve, muito simples, em todas as redes sociais, e sou eu que respondo meu direct. Então vocês podem conversar diretamente comigo lá. E tem o site também. Site, marcelatropia.com.br. O impostômetro tá atualizado? Uai, deve estar. Tá? A equipe, eu vou olhar pra equipe ali, ó. O impostômetro só sobe, meu filho. Só sobe, meu filho, a cobrança. E quem quiser divulgar aí, ajudar a gente aí no canal também, no YouTube, nós estamos lá no @deskcoworking, estamos em todas as plataformas de podcast, acha a gente lá no Instagram do Desk Coworking também, @deskcoworking. Marcela, quando sair isso aí, você ajuda o nosso canal, né? Pode deixar, nós vamos fazer uns collabs. Aperta o sininho, dá um like. Isso mesmo, e compartilha. Marcela, foi um grande prazer. Obrigada, Obrigado por você ter vindo. Sabia Seja sempre bem-vindo. Aqui, mas esse tempinho só que o Paulo separa pra gente aqui é pouco. Não, o dia que eu vou te fazer, tá quando eu vou te fazer visita lá no gabinete, eu fico 3 horas, 4 horas conversando contigo lá. Né? Aqui eu só, pra te receber na minha casa só 1 hora. Tá bom, senão fica chato. É bom que eu tenho assunto pra voltar. Que bom então. Seja sempre bem-vindo. Um beijo pra você. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau.